Nos últimos anos, tenho ouvido de forma recorrente o comentário de muitas pessoas alarmadas com o ensino de muita gente que parece estar falando contra as disciplinas espirituais. Quando falo de disciplinas espirituais, estou falando daquelas práticas da vida do cristão, vida de oração, vida na palavra, tempo devocional com Deus, seu momento pessoal de adoração, que ao longo de toda a história do cristianismo tem regido a vida dos homens e mulheres fiéis ao Senhor, piedosos, na sua prática devocional. No entanto, ultimamente, aquilo que durante anos foi considerado uma virtude parece estar sendo visto como se fosse algo errado ou uma ameaça. E muita gente, em nome de um ensino da graça, que quando faz essa aplicação, entendo que na verdade está distorcendo o entendimento do que é graça, eles começaram a falar contra as disciplinas espirituais. Alegam eles que nós não podemos fazer nada que tenha cara de merecimento, uma vez que a definição bíblica de graça é favor imerecido. Concordo plenamente que a manifestação da graça de Deus é um favor imerecido. A Bíblia é muito clara a respeito da nossa salvação pela fé. Efésios 2 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, apesar de abraçarmos uma salvação que nos é oferecida sem mérito, isso não significa que a gente não tenha responsabilidades com a própria vida cristã que nos foi comunicada, transmitida e que deve ser vivida de forma a honrar o Senhor. As disciplinas espirituais nunca deveriam ser vistas como mérito. Um dia uma pessoa me criticou e falou para mim, eu não entendo a sua dedicação, parece que você está querendo merecer alguma coisa. Eu olhei para essa pessoa e falei, você está maluco? Se a graça é um favor imerecido, você acha que seria condizente com o entendimento do que é a graça, eu simplesmente achar que qualquer coisa que eu faça me fará merecedor de alguma coisa? Essa pessoa olhou para mim e falou, mas se você então não vai se tornar merecedor de nada, por que essa dedicação? E eu olhei para ele e falei, porque o meu Senhor, que me salvou pela graça, ele merece o melhor de mim. São coisas completamente diferentes. Porque não há nada que eu faço que me torne merecedor. Isso não significa que Jesus não seja merecedor do meu melhor, da minha dedicação. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo claramente a preocupação do próprio Jesus de que as disciplinas espirituais fossem parte da nossa própria vida. Jesus nos ensinou a respeito da oração, Jesus nos ensinou a respeito do jejum, Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o próprio Senhor mostrou que essas práticas, relacionamento com a palavra como alimento espiritual, uma vida de oração diária, Jesus nos ensinou não uma reza, mas um modelo de oração na oração do Pai Nosso, que nós apelidamos de oração do Pai Nosso, diga-se de passagem, não é a forma como a Bíblia se refere a ela, mas é um modelo de oração diário, porque ele nos ensinou a dizer, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. E amanhã você ora outra vez, depois de amanhã você ora outra vez. Nesse modelo de oração, obviamente Jesus mostrou que esperava que nós tivéssemos um tempo de oração com Deus todos os dias. Precisamos entender que assim como precisamos da palavra de Deus, o alimento para o nosso espírito, da mesma forma como precisamos do alimento para o corpo, que é diário. Jesus também nos ensina uma vida de oração que é diária. Jesus também ensinou a respeito do jejum. Outro dia uma pessoa olhou para mim e falou, me dê um bom motivo para jejuar, uma vez que nós estamos no tempo da graça. Eu olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Ele olhou para mim e disse assim, Jesus estava debaixo da velha aliança, como quem diz, era alguém que fez isso só lá no passado e que esse tempo em que nós estamos não é necessário. Eu olhei para essa pessoa como que dizendo, eu vou ignorar o que você está falando sobre o Jesus que está confinado à velha aliança. Porque muitas vezes as pessoas estão apresentando os ensinos de Jesus como se fosse mero e simplesmente para um judeu da velha aliança. Eu discordo veementemente. O Senhor Jesus diz, ide fazer discípulos das nações, gentios. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize quem? Os gentios. Ensine eles quem? Os gentios, a guardarem tudo quanto eu vos tenho ordenado. Inclusive, Jesus diz, quando jejuarem, vocês vão fazer dessa e dessa forma. Ele estava orientando quem? Os judeus? De forma alguma. O tempo todo você vê Jesus falando aos judeus da velha aliança. Ouviste o que foi dito aos antigos? Ele cita a lei de Moisés. Mas o tempo todo ele diz, eu porém vos digo. Ele dá um claro upgrade, uma atualização. Em João 13:34, Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Você só vai entender isso se reconhecer que Hebreus 7:12 diz que onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Obviamente que a palavra de Deus está mostrando é que haveria uma mudança de aliança, haveria uma mudança de lei para graça. E nessa mudança haveria uma mudança de sacerdócio. O sacerdócio levítico do Velho Testamento seria substituído pelo sacerdócio de Cristo.
do Novo Testamento, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o livro de Hebreus. No entanto, esse novo sacerdócio, obviamente, tinha leis. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus trouxe mandamentos. Sustentar os mandamentos de Cristo não é a repetição dos mandamentos que foram dados por intermédio de Moisés. Jesus dizia aos judeus, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Logo depois ele dizia, eu porém vos digo. Ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo, vocês vão amar os seus inimigos, vão orar por aqueles que vos perseguem. Jesus nunca veio ensinar o judeu do Velho Testamento a ser um bom judeu, obedecendo apenas a lei que lhe foi dada. Ele veio trazer mandamentos claros que deveriam ser obedecidos depois, inclusive o jejum. Quando questionaram o Senhor Jesus, certa ocasião, perguntando por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam e os seus não? O Senhor Jesus responde, eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. O que significa o noivo ser tirado? O noivo é uma referência ao próprio Jesus. Isso significa sua morte, ressurreição, assunção aos céus, até a ocasião da sua vinda. Jesus diz, nesse tempo, que é claramente a definição da nova aliança, nós iríamos jejuar. Portanto, oração, jejum, meditação na palavra, vida de adoração, são todas práticas ensinadas aos cristãos da nova aliança. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses 5,17. Escrevendo aos Efésios, ele diz, orando em todo o tempo. Então espera-se não só a oração diária que Jesus falou, mas uma vida de oração contínua. Isso é algo que se espera de todo cristão. Assim como Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses e diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Portanto, precisamos de tempo lendo, meditando, refletindo na palavra de Deus. São disciplinas que devem marcar a vida do crente. No entanto, alguns pregadores estão dizendo que a gente não precisa disso. Que essas práticas, na verdade, nos induzem a pensar com a mentalidade legalista de merecimento, quando, na verdade, elas não têm absolutamente nada a ver com mérito, com merecimento. Elas são, na verdade, ferramentas poderosas que despertam em nós uma consciência da nova realidade, da nova criação. Quando eu olho para o Novo Testamento, obviamente, eu vejo a palavra de Deus apresentando uma guerra de naturezas. A palavra de Deus fala a respeito de como carne milita, luta, guerreia, batalha contra o espírito luta, milita, guerreia e batalha contra a carne. Atribuir isso como se fosse uma batalha do Espírito Santo contra a carne e não nossa é um grande equívoco. Até porque eu gosto de dizer para as pessoas, se é o Espírito Santo que está lutando contra a carne, como é que na sua vida ele está perdendo de goleada? Nós precisamos entender que na linguagem de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, carne e espírito fala de velha e nova natureza. Alguns crentes tentam recusar a ideia de que depois de nascerem de novo tem que lidar com a realidade da velha natureza. Mas isso não pode ser refutado. Jesus disse em João, no capítulo 3, no versículo 6, para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós precisamos entender, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, aquele homem caído que transmitiu a natureza pecadora a todos os homens, Romanos 5,12 diz isso, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. A palavra de Deus diz que assim como trouxemos a imagem do primeiro Adão, devemos trazer a imagem do último. Quem é o último Adão? Em Romanos 5, Paulo diz que Adão, o primeiro, prefigurava o que havia de vir, uma clara referência a Jesus. Esse último Adão é apresentado por Paulo aos Coríntios num claro contraste, distinção, e diz, enquanto o primeiro Adão é apenas uma alma, um ser vivente, o último Adão é um espírito vivificante. Enquanto o primeiro Adão é natural, o último é espiritual. Enquanto o primeiro é terreno, o último é celestial. E ele chama esse último Adão de o segundo homem. Portanto, ele também é homem, assim como o primeiro é homem, mas enquanto o primeiro é só natural, o último é espiritual. Enquanto o primeiro é só terreno, o último é celestial. Enquanto um é só um ser vivo, o outro é um ser que vivifica. Por eliminatória, a Bíblia está dizendo que Jesus é o último Adão. Qual é a relação entre o primeiro Adão e Jesus? Jesus veio para cumprir o propósito que o primeiro nunca cumpriu. Ao ser levantado, criado por Deus como um cabeça de raça, criado à imagem e semelhança de Deus, ele deveria reproduzir a imagem de Deus para o resto da humanidade. Quando pecou, ele deformou o molde. Homens e mulheres foram multiplicados segundo a sua natureza pecaminosa e não segundo o sonho e o padrão de Deus. Jesus não veio só perdoar
pecados cometidos ou a herança do pecado de Adão transferida a nós. Ele não veio apenas nos livrar da condenação, ele veio para cumprir o propósito que não havia sido cumprido. É por isso que há necessidade de um outro cabeça de raça. E a razão pela qual Jesus é chamado de último é porque, diferente do primeiro, ele não iria falhar. Jesus vem gerar uma linhagem semelhante a si mesmo, que é semelhante a Deus. Quando o apóstolo Paulo fala disso, ele diz, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do que é celestial. Como trouxemos a imagem do terreno, o primeiro Adão? Por nascimento. Salmo 51,6 diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58,3 diz, os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem, proferem mentiras. Romanos 5,2 diz que o pecado, e junto com o pecado a morte, por meio do primeiro homem, entrou e passou a todos os homens. Como passou? Por nascimento. Então nos tornamos semelhantes ao primeiro Adão por nascimento. Como nos tornaremos semelhantes ao último Adão? Por nascimento. É aí que você vai entender Jesus dizendo a Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Mas enquanto Nicodemos está achando que nascer de novo é uma repetição do nascimento inicial já experimentado, Jesus deixa claro que não. E diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, como nos tornamos semelhantes ao primeiro Adão? Pelo nascimento segundo a carne. Como nos tornaremos semelhantes a Jesus? Pelo nascimento segundo o Espírito. Quando alguém nasce de novo, ele não tem mudanças físicas, ele não sofre uma mudança mental e intelectual, a mudança é espiritual. Porque no nosso espírito, após o novo nascimento, a natureza de Deus nos foi comunicada. No entanto, a natureza de Deus foi comunicada ao nosso espírito. E quando nascemos de novo, o nosso espírito não desencarnou, não abandonou a carne, o corpo, aonde está a natureza do primeiro Adão. Logo, há um conflito de naturezas. Por ocasião da vinda de Jesus, haverá transformação do corpo. A Bíblia é clara em mostrar a necessidade dessa transformação. Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que não? E diz porque corrupção, que está na carne, não pode herdar a incorrupção do reino de Deus. Essa é a razão pela qual há um desfecho de transformação dos corpos, de ressurreição dos mortos e transformação dos vivos por ocasião da vinda de Jesus. Até que esse momento chegue e haja a transformação da carne, ainda lutamos com a velha natureza. Então, quando você lê Romanos 7, pode parecer que Paulo está advogando a teologia da derrota fatídica e inevitável ao pecado. Não está. Quando você entra em Romanos 12, você vê Paulo falando de vitória. Alguns às vezes ensinam como se fosse a teologia da vitória fatídica e inevitável ao pecado. Eu quero te dizer, também não é. O equilíbrio de Romanos 7 com Romanos 8 é você entender que Paulo nos coloca no meio de duas naturezas. E ele diz, os que se inclinam para a carne, velha natureza, pensam, cogitam das coisas da carne, e essa inclinação dá para a morte. Mas ele diz, os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam, pensam das coisas do Espírito, e esse pendor, essa inclinação para o Espírito, dá para a vida. O que eu e você precisamos entender é que agora, depois do novo nascimento, precisamos alimentar a consciência espiritual da nova natureza. Quando eu e você gastamos tempo na palavra, tempo de adoração, tempo com a vida de oração, jejuando, buscando a Deus, nós não estamos entrando num lugar que nos torna merecedores das coisas. Nós estamos permitindo que uma consciência maior da realidade espiritual se instale dentro de nós e nos governe. Nós estamos empoderando a nova natureza e enfraquecendo a velha para que a nova natureza nos governe. No entanto, eu vejo muitas pessoas que tomam, na verdade, um porre de entretenimento, fazem de tudo para alimentar os valores carnais, muitas vezes sem ter a consciência de quão sério isso é. Gastamos tempo demais em filmes, seriados, onde a maioria dos seus valores são contraditórios à palavra de Deus. A gente se diverte com a mentira, com o adultério, com o engano, com a violência. Muitas vezes estamos lá na frente de um filme torcendo por coisas que na vida real nós condenamos. E não estou dizendo que você, como cristão, não possa ter esse tipo de diversão. A questão que a gente tem que fazer é o balanço. Quanto tempo gastamos alimentando esses valores da carne e quanto tempo gastamos diante de Deus alimentando os valores espirituais? Paulo diz em Colossenses 3, se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. As disciplinas espirituais vão ajustar o nosso foco no lugar correto e vão alimentar a nova natureza. Agora, eu fico assustado quando vejo pessoas, em nome da graça,
condenando as práticas espirituais, como se quem ora, lê a palavra de Deus, jejua, fosse um bando de legalista e que o certo, então, é você tomar um porre dos valores carnais. Agora, as coisas espirituais se tornaram erradas. Isso não é apenas contraditório. Na minha opinião, isso é maligno, isso é satânico, isso é uma estratégia para tentar impedir a igreja de entrar naquele lugar que, desde o início, Deus nos orientou que entrássemos, e não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com consciência. Anos atrás, Deus me pediu que fizesse algo que até então nunca tinha feito. Entendo que isso é uma orientação pessoal e o que Ele pediu de mim não significa que ninguém tenha a responsabilidade de fazer. Mas o Espírito Santo me dirigiu a um período de 40 dias de jejum na água, direto. E eu costumo dizer, as pessoas estavam próximas, acompanharam isso, perguntam, pastor, como foi o jejum? Qual o impacto disso na sua vida? Eu sei que a maioria estava perguntando sobre uma experiência impactante do mundo espiritual, unção. Eu dizia para as pessoas, esse jejum mudou minha vida. Quando falo a respeito desse jejum, uma das coisas que testemunho é que ele me gerou uma crise. Qual a crise? Tem um temperamento colérico, desse que tem uma inclinação maior talvez do que os outros para a irritação, para se perder a paciência. É algo que ao longo do tempo, ainda que vivendo para dominar isso, muitas vezes eu joguei a culpa no temperamento, mas durante os 40 dias de jejum, onde não só não estava comendo, mas me intensifiquei em Deus, nas disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, da devoção, onde deixei de lado entretenimentos. Algo que me chocou durante esse tempo é que foram 40 dias de uma mansidão que nunca antes eu tinha experimentado. Pastor, qual o motivo da crise? Alguém me perguntou. Não foi uma coisa boa? Eu digo sim, mas acabou jogando fora a minha desculpa quando eu acusava o temperamento. O que nós precisamos perceber é que as disciplinas espirituais nos fazem mais conscientes da nova realidade, da nova criação, nos ajudam a mortificar a carne. Paulo diz em Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. As disciplinas espirituais nos ajudam a tomar consciência da nova realidade, das realidades da criação e nos ajudam a sufocar, a suprimir e a mortificar a carne. Sem elas, nós não vamos caminhar no nível de consciência que deveríamos e não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com consciência espiritual. A Bíblia é clara em dizer de inclinar-se para o espírito ou inclinar-se para a carne. Outro dia alguém me disse, isso é o evangelho do mérito. Falei, negativo. É o evangelho da semeadura e ceifa. Gálatas 6, versículo 7 e 8 diz, Deus não se deixa escarnecer. Outra versão diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne colhe corrupção. O que semeia no espírito, do espírito colhe a vida eterna. Nós precisamos decidir onde colocar a nossa semente e entender que é de lá que vem a colheita. Se apenas alimentamos uma natureza carnal, a colheita não será diferente. Mas se alimentamos a natureza espiritual, a nova natureza, a colheita também será poderosa. Então que Deus nos ajude a entender, a praticar essas disciplinas, não confundindo elas com mérito e nem deixando que quem não entende o que é mérito ou graça nos impeça de obedecer aquilo que Nosso Senhor, os apóstolos, as Escrituras claramente orientaram que nós deveríamos fazer. Encerro com um pensamento de Dallas Willard que diz, graça é ausência de mérito, não de esforço. Na vida cristã, nenhuma dedicação nos fará merecedores. No entanto, o que se espera de nós é dedicação. Que o Senhor nos ajude a viver nesse lugar e que não sejamos influenciados por conceitos que distorcem a orientação da palavra de Deus, em vez de esclarecê-la ou de nos ajudá-la. Que o Senhor abençoe seu coração e que você experimente graça, inclusive para praticar intensamente as disciplinas espirituais.